Brasil! Como ganhar cartoletas na primeira rodada? Como funciona a valorização do Cartola FC? Como ficar rico no Cartola FC? Bom, nesse vídeo aqui eu vou ser muito prático com você, eu não vou encher tua cabeça de aritmética, de álgebra, de calculadora, nada disso. Eu vou falar nesse vídeo aqui o que você precisa saber para ganhar uma excelente quantidade de cartoletas na rodada 1. E também estratégias das 3 primeiras rodadas para você ficar bem nas cartoletas para poder montar um time, ó, joia. Então, sem mais enrolaçada, vou dizer, ó, roda essa vinheta aí, ó, e vem pra cá. Meus queridos, eu sou o Glauber e você está no canal Cartola Bom de Bola. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E vocês pediram, né? A gente fez uma enquete, vocês pediram e esse canal é feito para vocês, obviamente. A gente vai fazer um vídeo aqui específico aqui, como ganhar cartoletas na primeira rodada, na rodada 1. Como que funciona a valorização no Cartola FC e como ficar rico no Cartola FC. Bom, então eu, como falei, vou procurar ser célere nas informações, fazendo um vídeo objetivo aqui e também falar o que eu entendo que você precisa saber e o que é necessário para você ir bem aí nessas primeiras rodadas. Partindo do início que para a gente ter uma boa jogabilidade na temporada do Cartola FC, sermos competitivos e brigarmos de forma efetiva pelo campeonato das ligas que eu disputo e que você também disputa, é muito importante, é essencial termos um acúmulo de patrimônio, um ganho excessivo, elevado de cartoletas. Muito importante, porque a gente sabe que normalmente o que é bom custa caro. E aqui no Cartola FC não é diferente. Os bons jogadores, os melhores jogadores ao longo da temporada, são os mais caros, os que normalmente nos entregam melhores pontuações. E a gente quer isso, boas pontuações, porque exatamente estas pontuações nos farão sermos campeões. Não sei se eu falei certo, mas é isso. São com boas pontuações que a gente vai ser campeão. Mas é o seguinte, para isso é muito importante a gente valorizar. Todo mundo sabe, né? A gente começa com 100 cartoletas. Todo cartoleiro começa com 100 cartoletas. E o muito importante, isso, presta atenção no que eu vou falar, é você aumentar o teu patrimônio, especialmente nas 3 primeiras rodadas. Eu vou dar uma estimativa aqui, tá? Não é regra, mas eu gosto de me programar para ter até o término da terceira rodada, no mínimo 150 cartoletas. Esse vídeo aqui falando de como ganhar cartoletas na primeira rodada, mas claro, eu vou dar um panorama um pouco mais amplo destas 3 primeiras rodadas, porque é importantíssimo a gente ganhar cartoletas. Nessas 3 primeiras rodadas são sistemas de valorização diferentes, tá? Mas vamos focar para essa primeira rodada. Destas 3 primeiras rodadas em teoria, e a gente vem vendo ao longo dos anos, que na primeira rodada é onde o cartoleiro consegue um maior número de cartoletas, de ganho de cartoletas. Então vamos nos preparar para essa primeira rodada, focando em valorização, para a gente aumentar o nosso patrimônio que começa em 100 cartoletas. Falando de primeira rodada, eu entendo que se a gente conseguir aí de 25 a 30 cartoletas na primeira rodada, já é um número bem legal, já é um número bacana, e a gente pode conseguir aí para rodada 2 e rodada 3, no mínimo aí 10 cartoletas por rodada, o que daria isso aí, 150 cartoletas mínimos aí até as 3 primeiras rodadas, tá? Mas como é que funciona esse sistema de valorização? Talvez você seja novo no Cartola FC, talvez você não entenda o que eu estou falando, mas é muito importante você prestar atenção neste vídeo aqui. Tem muitos cálculos aí e eu sou péssimo de matemática, eu nem gosto de álgebra, nem desses cálculos mirabolantes, mas o básico que você tem que saber é o seguinte: o Cartola FC vai buscar que o preço e a média do jogador, ele vai estar buscando um preço ideal para o jogador de acordo com a performance desses caras, tá? Só que a gente não tem um parâmetro ainda, né? Porque a competição não aconteceu. Então, o que se precisa fazer para a gente ganhar um bom número de cartoletas, especialmente na primeira rodada? É exatamente você focar em jogadores baratos, tá? Que podem ir bem na primeira rodada, ou seja, jogadores com potencial de boa pontuação, tá certo? E o que seria um jogador barato e um jogador caro? Bom, para mim, um jogador, entre aspas, tá? Um jogador caro, ele já seria acima de 10 cartoletas, tá?
entre aspas, já seria um jogador caro, porque a gente está tratando da primeira rodada, é o foco de ganho de cartoletas. Mas não significa que você não possa escalar. Como eu falei, não existe uma regra. Você pode escalar até jogadores acima de 10 cartoletas. Afinal de contas, as cartoletas são suas, tá? Mas eu compartilho com você aqui o que eu venho colocando na prática e ajudando bastante gente, e para mim funciona muito bem. É que eu não costumo escalar jogadores acima de 10 cartoletas. Não significa que eu não possa escalar. E eu vou explicar para vocês como é que isso funciona com gráfico aqui e de valorização. Inclusive, falando já para vocês aqui, eu já disponibilizei uma tabela gratuitamente no meu Instagram, tá? Aproveitando, segue o nosso Instagram, nossa rede social mais ativa, a gente faz lives por lá. Nessa temporada também a gente vai ter lives pré-jogo, né? Muita coisa lá, tirando dúvidas na hora também. No dia do fechamento do mercado a gente fez na última temporada. Foi um sucesso para essa temporada, vai ser mais legal ainda, tá? Então é isso. E aproveitando, se inscreve aqui no canal para receber dicas de vídeos toda semana e de lives, tá? Então se inscreve aqui no canal se você curtiu o conteúdo, vai ser muito bem-vindo, e ativa o sino das notificações também para receber os alertas do YouTube de novos vídeos. Outra coisa, eu vejo muitas pessoas falando o seguinte: você não pode escalar um jogador acima de 10. Não é que você não pode, né? Você talvez não deva, né? Mas o mais importante não é você se apegar a um jogador. Eu penso que é o equilíbrio, de forma harmoniosa, você equilibrar os teus custos no time. Então, por exemplo, o que é que eu faço? Presta atenção no que eu vou falar aqui, pelo menos é a maneira que eu aplico nos meus times. Eu procuro montar para a primeira rodada um time entre 70 e 80 cartoletas. Para mim seria o ideal. Às vezes a gente não consegue montar isso, né? Mas o ideal para mim é montar um time entre 70 e 80 cartoletas. Se você conseguir montar um time mais barato, melhor, tá? Mas o principal de tudo isso é que você monte um time que você entenda que ele tem grande possibilidade, no geral, de pontuar bem, tá? Afinal de contas, existe muito aquela questão de que você não pode escalar um jogador caro e que você deve escalar um jogador barato. Mas eu quero te falar uma coisa e presta muita atenção nisso aqui. De nada valerá você escalar um jogador muito barato se de fato ele não tem um potencial, quer seja um confronto muito difícil ou uma pouca produtividade no seu histórico recente. Então isso de nada vai valer. No frigir dos ovos, o que vai valer muito é a pontuação, se ele tem uma pontuação muito boa, e o custo-benefício, né, de acordo com o preço que ele tem. O principal que você tem que saber é o seguinte: quanto mais o jogador for barato, ele precisa de menos pontuação para valorizar. Quanto mais o jogador for caro, ele precisa de uma maior pontuação para valorizar. Então o ideal aí é o que? Você escalar um jogador com potencial na rodada, na primeira rodada, que ele seja de um custo-benefício interessante para uma boa pontuação. Se isso acontecer, ele é barato e pontua muito bem, você vai ganhar muitas cartoletas em cima desse cara. Se você tem vários assim dentro do time, você vai ter um grande ganho de cartoletas, isso aí é excelente, tá? Outra coisa, eu vou agora para a tela do computador para mostrar para vocês na prática e dar exemplos aqui de como funciona e que talvez você possa aplicar aí no teu time, no teu esquadrão para a primeira rodada, tá bom? Bom, pessoal, para você saber como é que funciona mais ou menos na prática, não é exato, né? Para você saber como funciona esse sistema de valorização, falando aí da parte matemática, é que assim, você pegando, por exemplo, 45% do preço do jogador, né, é o que ele precisa ali para começar a valorizar. Ou seja, você pega 0,45 e multiplica pelo preço do jogador, que isso ali vai dar uma pontuação aproximada. Dentro dessa pontuação aí é o que o teu jogador precisa fazer para começar a valorizar. Bom, eu tô aqui com a plataforma do Cartomante FC, mais um ano meu parceiro, meu site de estatísticas aqui, que a gente vai trabalhar muito com o Cartomante FC. É uma ferramenta que ajuda muitos cartoleiros e a gente vai continuar usando nas nossas lives. Inclusive, se você quiser ter acesso à plataforma do Cartomante FC, já está disponível, o link está na descrição, vale muito a pena, com muitas novidades para a temporada, e eu vou exemplificar para vocês aqui na prática como funciona. Vamos pegar, por exemplo, aqui, eu vou pegar um meia, tá? Vamos colocar meias aqui, eu estou no top 15 indicados, dentre as várias abas excelentes do Cartomante FC, e a gente vai fazer o seguinte aqui. Por exemplo, dos meias aqui, eu estou vendo o Arrascaeta. Olha que legal isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é como dentro do Cartomante você vai ter a aba do Cartola FC. Eu posso colocar a aba do Cartomante FC com várias estatísticas e top 15 de acordo com a aba que eu quiser. Mas vamos lá.
Dentro do Cartomante FC eu tô vendo aqui o Arrascaeta, o selo de confiança, ok, a gente conhece, é o maior pontuador da história, o Arrascaeta. Só que o Arrascaeta ele tá custando aqui, vocês estão vendo, 15 cartoletas, o nosso querido mito Arrascaeta, 15 cartoletas. Vale a pena escalar? Vai dar merda, vai! Lembra daquele exemplo que eu falei lá? Acho até que pelo potencial do Arrascaeta dá para escalar, contanto que você equilibre e no geral, no final, no montante, o número de cartoletas teu ali esteja entre 70, 80 cartoletas, um pouquinho mais ali, porque é importante você guardar um pouco de cartoletas. É o prever para prover, para você não ser pego desprevenido, tá? Muito importante você valorizar, o foco é valorização. Você não vai ter valorização se você não pontuar. Então você tem que pensar num time que possa pontuar. Ele pontuando você vai valorizar. Se eles forem barato, valendo custo-benefício, você vai ter um ganho de cartoletas. É isso basicamente que você precisa saber. Não fica se pegando a muitos cálculos, é basicamente isso que você precisa saber, tá? Se você estiver curtindo o vídeo, deixa teu like. Coloca muito nos comentários se você tem alguma outra dúvida e um outro detalhe, de onde é que você está falando, que eu quero te responder e quero mandar um salve. Arrascaeta, 15 cartoletas aqui ele custa, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma estimativa do Arrascaeta a 15 cartoletas só para você ter uma ideia, tá? Eu vou colocar aqui, olha só isso aqui, tem vários detalhes do Arrascaeta, média de jogador, tudo mais. Olha uma estimativa dentro da plataforma do Cartomante FC, tá? É uma simulação de valorização. Então o Arrascaeta, ele precisa com 15 cartoletas fazer em torno de 6,92 pontos para começar a sua valorização, Vamos supor que o Arrascaeta não foi bem nesse jogo contra o Palmeiras. É um jogo difícil, mas ele tem potencial. Inclusive, no jogo da Supercopa fez gol. Tá muito bem o Arrascaeta. Mas vamos supor que ele não tá num dia bacana. E ele pontuou aqui 3 pontos. Se o Arrascaeta nesse jogo contra o Palmeiras fizer 3 pontos, aproximadamente ele vai desvalorizar. Ou seja, você vai perder só com o Arrascaeta aí em torno de quase 3 cartoletas, menos 2,6. Mas vamos supor que o Arrascaeta ele se mantém ali com aquela média que a gente sabe que ele tem e que ele está muito bem. E ele faz ali 8 pontos. Meteu um golzinho no Palmeiras na primeira rodada. Quanto que o Arrascaeta vai te entregar de valorização de cartoletas? O Arrascaeta fez um gol, pontuou ali 8 pontos. Você vai valorizar com o Arrascaeta, ele vai te entregar 0,85 de cartoletas, tá? Não é nem uma cartoleta. Dá para entender? Então analisa bem se você quer colocar um cara que custe alto. E o alto, o caro que eu falei, é acima de 10 cartoletas. A Arrascaeta tá a 15 cartoletas, tá? Vamos usar um outro exemplo. Deu para acho que vocês entenderem acerca dos valores, né? Mas por exemplo, vamos aqui para laterais, tá? E para laterais eu vou exemplificar com um outro cara que a gente inclusive votou aqui para ser um bom e barato e que está muito bem também, que é o Felipe Luiz. O Felipe Luiz custa 5 cartoletas, prestem atenção. Ele precisa, o mínimo para ele começar a valorizar, de 2,41 o Felipe Luiz, tá ok? Vamos fazer essa estimativa também de valorização para a gente entender melhor. E isso daqui que eu tô falando do Felipe Luiz se aplica a qualquer outro jogador, porque o foco aqui são os valores. Se aplica a qualquer jogador. Por exemplo, o Raul no meio de campo que custa 5 cartoletas. O Gilberto, que é atacante, custa 5 cartoletas. Já já eu vou mostrar para você na tela dos atacantes. Dá pra gente fazer um exemplo bem legal. A gente vê que o Felipe Luiz precisa de 2,41 aproximadamente para começar a sua valorização e ele custa 5 cartoletas, tá bem? Vamos supor que o Felipe Luiz, o Flamengo vem sofrendo gols com muita frequência, tá? Nesse jogo é um jogo difícil contra o Palmeiras e é sempre importante na hora de você escalar, você fazer a avaliação dos confrontos individual e coletivo. Individualmente o jogador como vem, tá certo? E coletivamente como é que vem essas equipes, se sofre gols, se tem uma consistência defensiva. Isso tudo a gente vai também trazer no vídeo de dicas para vocês aí muito em breve. Vamos supor que ele fez aqui 5,60. Ele segurou um SG, ou não, nem segurou um SG, mas com desarmes ali ele é muito bom. Ele conseguiu fazer 5,6, ele custa 5 cartoletas. O Felipe Luiz vai te entregar 2,3 cartoletas, ou seja, ele vai valorizar e ele não precisa de tanto para valorizar porque ele tem um custo-benefício e um preço ok de 5 cartoletas, tá certo? Então, basicamente, o que a gente tem que ter em mente? Priorizar jogadores que têm um confronto favorável
e que são baratos e que tem um potencial real ali de fazer uma boa pontuação. Eles só vão valorizar se eles pontuarem bem. Se eu pego um perna de pau, um jogador mesmo que seja barato, mas que não tem potencial para pontuar, de nada valerá. Ele também não vai valorizar, tá? Então você tem que equilibrar muito bem, ponderar e fazer as suas escolhas e torcer para que seja bem assertivo, mas estudar é muito importante. E agora eu vou na tela de atacante para exemplificar aqui para vocês algo que eu acho bem interessante. O Gabigol, ele está custando aqui 22 cartoletas, o Gabigol, tá certo? Ele precisa de o mínimo que ele precisa para valorizar é 10.08. É muito arriscado você colocar um cara desses, tá? É como eu digo, não pode fazer isso? Pode, o time é seu, mas nem tudo que a gente pode fazer, a gente deve fazer. Isso daí é um ditado, a gente sabe que isso aí a gente aplica na vida. Então presta atenção, o Gabigol precisa de 10.08 para começar a sua valorização. Vamos falar do Gabigol e depois eu vou exemplificar com o Gilberto, que custa 5 cartoletas também, que são os mesmos valores do Felipe Luiz que a gente falou. Então, por exemplo, o Gabigol, ó, ele fazendo 10.08, ele vai começar a valorizar. Vamos supor, e o Gabigol é aquele cara que pontua normalmente com gol, né? Ele vem fazendo gols, mas vamos supor, um jogo difícil, Palmeiras é um jogo duro, mas vamos supor que o Gabigol não fez gol, passou em branco aí e pontuou, vamos lá, 2.4, entre faltas, um desarme aqui, levou um cartão, né? Bom, enfim, ele fez 2.4, o Gabigol. Só o Gabigol vai desvalorizar. Você vai perder só com o Gabigol menos 5.19 cartoletas. Quase 6 cartoletas só com o Gabigol. Você tem noção do que é um prejuízo você perder cartoletas, especialmente na primeira rodada? Já que a gente fala de Cartola FC e a maioria do Cartola FC se trata de uma liga clássica, liga de longa duração de 38 rodadas, vai ficar muito difícil de você recuperar depois, tá? O sistema de valorização muda, na segunda rodada é diferente da primeira, da terceira, da segunda, e eu vou trazer vídeos para vocês também aí sobre isso. Então esse foi o cálculo do Gabigol, eu tô trazendo isso para vocês, pegando um jogador de custo-benefício mais tranquilo e um mais caro, para você tirar suas próprias conclusões, se vale a pena ou não, tá? Eu acho que é interessante você olhar todo o contexto. O confronto, não vale nada você colocar um jogador muito barato que não pontue, não tenha qualidade e o confronto não seja favorável, porque se ele não pontuar você não vai valorizar nada, tá? Mas o prever para prover é muito interessante. Mas o Gilberto, a 5 cartoletas jogando contra o Santos, é um jogador que vale a pena o custo-benefício, né? Novamente a gente vai olhar aqui o nosso querido Gilberto e, como a gente falou aqui do Felipe Luiz, ó, o Gilberto, cobrador de penalidades, o Bahia é artilheiro da Copa Nordeste e vai pegar um Santos que vem tomando gol todo jogo, o Bahia jogando em casa. Então o Gilberto é uma boa para rodada, até pelo custo-benefício dele, né? Ó, fazendo 2.41 ele vai valorizar. Vamos supor que o Gilberto meteu um gol aqui, ó, 8 pontos. Sei lá, ele fez 8 pontos, pontuou mais um pouquinho aqui. Então o Gilberto meteu um gol, pontou mais um scout ali, outro acolá, fez um desarme, sofreu falta, chutou na trave, sei lá, fez 9.1 de pontuação. Então você vai ter uma estimativa, aproximadamente um ganho de cartoletas de 4.71 só com o Gilberto, tá? Então se você consegue fazer esse tipo de cálculo e as tuas escolhas são assertivas, você pode valorizar bastante nessa primeira rodada e aí já começar o Cartola FC com o pé direito. Deu para entender? Bom, pessoal, tem um recadinho super importante aqui para você que pode faturar uma grana na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, é o Rei do Pitaco, um aplicativo que mais cresce no Brasil. É um aplicativo tipo Cartola, só que cobre todas as competições imagináveis, tá? Champions League, eliminatórias, campeonatos europeus, né? Campeonato alemão, espanhol, inglês, italiano, campeonatos estaduais, paulistão. Tudo parecidíssimo com Cartola, com banco de reservas, sem capitão e que te dá dinheiro toda a rodada, muito dinheiro, dá para você jogar gratuitamente, dá para você jogar salas de R$1, R$2, R$5, do jeito que você quiser. E para a rodada 1 do Brasileirão, uma premiação inédita no Brasil, R$1 milhão de premiação garantida no Rei do Pitaco. Você não vai ficar de fora. Você baixa gratuitamente esse aplicativo para Android e para iOS. Para Android, o link está na descrição.
Para iOS, vai na tua loja da Apple Store, baixa gratuitamente, joga Rei do Pitaco, vale muito a pena. 500 mil reais para o primeiro colocado e 500 mil reais distribuídos entre centenas de pitaqueiros. Você não vai ficar de fora, baixa o aplicativo do Rei do Pitaco, o aplicativo que mais cresce no Brasil, top demais, eu recomendo, show demais. Vou falar para vocês que a gente tem uma assessoria, tá? Talvez você queira uma ajuda, estar junto conosco. Nós vamos para o segundo ano, né? Nós iniciamos na temporada passada e a nossa assessoria Premium MD3, eu não tô só nessa, eu tô com o Cartola, Cartoon Brasil, Renato e o Lucas do Guardiola do Cartola. Ajudamos milhares de cartoleiros na última temporada e nessa não vai ser diferente. Se faz sentido para você, vem com a gente, o link vai estar na descrição aí pra gente te ajudar com lives exclusivas e uma série de coisas, scouts, tudo detalhado, análise de arbitragem, o link está na descrição, dá uma olhada lá, você faz, tem várias formas de pagamento e eu espero que você venha porque ó, já tá bombando. No mais galera, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que se você gostou, compartilhe esse vídeo, se você curtiu e ainda não é um inscrito do canal, se inscreva do canal, tenho certeza que eu posso te ajudar também. Se não deixou o like, deixa o like, é muito importante também. E outra, não esquece de comentar. Comenta aí que a gente responde você nos comentários. De onde é que você está falando? Se você já caminha aqui com um bom de bola já nas outras temporadas, de onde é que você está falando? Eu quero mandar um salve para você no próximo vídeo. E coloca para mim aqui se você ficou comigo até o final desse vídeo, para a gente começar mitando. Coloca aí, hashtag tô junto até o fim, hashtag tô junto até o fim, para eu saber que você ficou comigo até o final do vídeo e eu vou responder para você de uma forma diferente, vou mandar aquele coração do bom de bola, tá bom? Deus abençoe você, sua vida, sua família, até o próximo vídeo e vamos junto!